E aonde o ser humano não puder ir, Deus enviará os anjos. Por isso que a Bíblia nos fala em Hebreus, mesmo sem saber, muitas das vezes recebemos anjo em nossos lares, assim como Abraão recebeu lá na tenda, lá na sua casa, Jesus e 2 anjos. Vocês conhecem a história. E esta semana está sendo uma semana de bênçãos, de alegria, de reflexão. Por quê? Porque estamos comemorando a Semana Santa. Estamos comemorando a morte e a ressurreição de Jesus, para que todos nós, todos os seres humanos, para que toda a raça caída tivesse a oportunidade de um dia ser o quê? Restabelecido, assim como nossos primeiros pais, Adão e Eva. E hoje nós temos um tema interessante: o amor que insiste e não desiste. Então a palavra amor nós podemos trocar pela palavra Jesus. Jesus que insiste e não desiste. É o mesmo Jesus que criou o universo, é o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você possamos sim ter a oportunidade de um dia morar com Jesus nas mansões celestiais. Às vezes nós falamos, ou às vezes nós criticamos esse Jesus que está demorando para voltar. Mas quantos anos nós temos hoje? A Bíblia não diz, em 2 de Pedro, Jesus dá da sua vida para que todos tenham a oportunidade de entender e compreender o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para que eu e você, para que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, tornar novas criaturas, aceitando a Jesus. E Ellen White nos diz que a última obra intercessora de Jesus no santuário celestial, antes de fechar a porta da graça, será de enviar os anjos para que toque na mente e no coração dos filhos que por um motivo ou outro, conhecendo a verdade, se afastaram dos caminhos de Deus, para que eles possam ter a oportunidade de se arrepender, de aceitar Jesus, porque após o fechamento da porta da graça, o que está salvo será salvo, e o que estará perdido estará perdido. Mas antes de começarmos, antes de adentrarmos nesse tema, uma vez mais, fechamos nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, muito obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela oportunidade que nos dá nessa noite de estarmos aqui no teu santo templo. Somos um pequeno povo, mas um pequeno povo feliz, e agradecemos o teu santo nome, porque a Bíblia nos diz: todo ser que respira louve o Senhor. E neste momento, Pai, humildemente clamamos a unção do Espírito de Deus em nossas vidas, em nossos corações, para que nós possamos ler, entender e compreender as Sagradas Escrituras, e para que nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos. Aqui, Pai, neste momento, encontro algumas pessoas que possivelmente estão enfrentando dificuldades, talvez dificuldade familiar, talvez financeira, talvez problema de saúde, assim como muitas pessoas têm passado neste momento por dificuldades, estando eles em um leito do hospital. A Bíblia nos fala que na época que o Senhor esteve aqui na terra, se fosse escrever em livros tudo que o Senhor fez e curou na época que o Senhor esteve aqui na terra, não caberia neste planeta, de tantos livros que seriam escritos, assim a Bíblia nos diz. Mas nesse momento, Pai, clamamos humildemente para que o Senhor possa visitar os corações, para que o Senhor possa visitar as pessoas que por um motivo ou outro estão em um leito de hospital. Se possível, Pai, que o Senhor possa curar a cada uma delas, assim como ontem foi mencionado, e aqui uma vez mais estamos pedindo uma bênção especial para a jovem Lília, que também está passando por problemas de saúde. O Senhor conhece as necessidades dela. Que o Espírito de Deus possa habitar no coração dela e no coração de todas as pessoas que neste momento clamam por um milagre na vida delas. Que, Pai, que essas pessoas, ao Senhor fazer um milagre na vida dessas pessoas, que cada uma delas, sem exceção, possam se tornar luz e contar as maravilhas, os milagres, os feitos que o Senhor tem feito na vida delas para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser contagiadas, para que outras pessoas possam ser curadas, para que todas elas, sem exceção, um dia possam estar nesse banquete das quais o Senhor
Senhor tem preparado para cada um de nós. Que eu possa falar neste momento não de mim mesmo, mas que eu possa ser usado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O amor que insiste e não desiste. O livro de Lucas, capítulo 15, 24, nos diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Muito obrigado, Pilar. Porque este meu filho esteve morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Começaram a alegrar-se. Aqui está dizendo que eles começaram o quê? A fazer festa. O pai fez uma festa especial como ele nunca havia feito aonde ele morava. Porque o filho estava longe por um tempo, das quais o pai não sabia o que havia acontecido com ele, voltou. Interessante, sabe o que é? Quantas e quantas vezes eu fico pensando aquele pai, olhando ao longe daquele carregador, na época não havia asfalto, não havia nada, na esperança, na iminência de ver o filho voltar. E o filho não voltava. Até que um dia, o pai observou que de longe aquele filho estava vindo. Precisamos sim um dos outros, orar um pelos outros. É o que os discípulos no começo faziam. Eles oravam, eles estavam unânimes, eles estavam cheios do Espírito Santo. E nós hoje precisamos de quê? O que nós estamos precisando? De poder. Nós estamos precisando de ser pessoas poderosas. E a Bíblia nos dá o caminho. Romanos 1, versículo 16. Se nós queremos ser pessoas poderosas, precisamos fazer o quê? Ler os evangelhos. Precisamos de interceder, orar, problemas, dificuldades das quais nós estamos enfrentando. Procurar alguém de nossa confiança, conversar com ela, dizer: olha, eu estou precisando que você ore por mim. Muitas das vezes não é só dinheiro. Quando você passa pelo centro de cidades grandes, como Cuiabá, por exemplo, às vezes você está passando e você percebe que tem uma pessoa ali, talvez para nós consideramos ela como um mendigo, um morador de rua, e muitas das vezes nós nem olhamos para ela, porque se nós olharmos na nossa cabeça, ela vai pedir algo para a gente. E muitas das vezes elas não querem só dinheiro, elas querem ser reconhecidas como ser humano. Você olha para ela e você poderia ao menos dizer: olá, bom dia, boa tarde, não posso te ajudar hoje, mas que Deus possa lhe abençoar. Não faz parte do tempo, mas nós conhecemos a história do povo de Deus no passado, a história dos profetas, a história dos discípulos, dos apóstolos. A Bíblia menciona a porta formosa. Certo dia, Pedro e João estavam adentrando uma das 12 portas de Jerusalém, chamada de porta formosa. A Bíblia relata a história que ali havia um homem que eles tinham aproximadamente 40 anos de idade, e ele nunca andou na vida dele. Nasceu com uma certa deficiência, ele não podia dar. Então eles adentrando aquela porta, então aquele homem talvez vergonhado por não poder trabalhar, por não ter o seu próprio dinheiro, ele estica a mão e pede o dinheiro para Pedro e para João. Mas aquele homem mal sabia que diante deles estavam duas pessoas, dois homens poderosíssimos, que talvez não teriam uma casa, que talvez não teriam o melhor carro do ano. Então naquele momento ali Pedro e João diante daquele homem, aquele homem pede uma esmola. Eu fico imaginando ele com a cabeça baixa e pedindo esmola, envergonhado, 40 anos de idade. Pedro então naquele momento diz: olhe para nós. Eu fico imaginando então aquele homem olhando para Pedro. Pedro pega na mão dele e diz: olha, meu filho, dinheiro nós não temos, ouro, prata nós não temos, mas nós temos algo especial que nós vamos te dar agora, que nós podemos te dar. Então ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia menciona que aquele homem levantou e andou. Lá em Rolo de Moura, pouco antes de eu ir para fora do Brasil estudar teologia, eu estava no velório de um homem conhecido como Chinelão. Esse cara, esse Chinelão, ele trabalhava na pedra, com vendas de carro, de fazenda, mas era um homem que se tornou rico e respeitado na cidade, porque fazia negócio certo com todos queriam fazer negócio com ele, e ele ficou muito rico. Então, um dia antes de eu viajar para estudar teologia, eu estava no velório deste homem, e eu estava eu e os dois filhos dele conversando junto com outras pessoas.
eu percebo que lá na frente do portão, um carro parou no portão na contramão. Eu pensei comigo na hora, como é que esse cara para na contramão, se a via que vai do outro lado, e bem em frente ao quartel da Polícia Militar de Rolim de Moura? Naquele momento, então, aquele carro para na contramão, era aproximadamente meia-noite, e a porta abre. Eu percebo então que aquele homem que estava dirigindo o carro, depois que abriu a porta, ele pega com essa mão, ele puxa a perna para fora, ele puxa a outra perna para fora, ele pega a cadeira de roda e sai, e vai até o nosso encontro. Eu cheguei no estado de Rondônia, em Rolim de Moura, em 1997. Eu conheci ele, só que nunca mais havia visto. Eram muitas pessoas, e então naquele ano ali, foi 2009, ele estava chegando então ali no velório também, porque o pessoal dali era conhecido, e a gente começou a conversar, e eu passei a conhecer a história daquele rapaz. Ele havia ido para os Estados Unidos de uma forma ilegal, e lá legalizou nos Estados Unidos, montou uma empresa, uma grande empresa de prestava serviço para limpar prédio, limpava prédio, janela, ele fazia um monte de coisas, jardinagem. Então muitas pessoas que iam do Brasil para lá ele pegava para trabalhar. A empresa dele era legal. Certo dia ele estava trabalhando e o andame desprendeu por lá de fora, de um lugar muito alto, e ele caiu e foi parar no chão. No momento que ele caiu no chão, ele sentiu que não podia mexer as pernas mais. Da cintura para baixo, ele nunca mais mexeu. Ele estava contando conosco. Como a empresa dele era legal nos Estados Unidos, ele trabalhava legalizado, pagava os tributos direitinho, ele foi indenizado. Eu não tenho a foto dele aqui no meu celular, mas eu tenho no meu computador. Ele foi indenizado na época em 19 milhões de reais, aproximadamente. Tem vários carros lá em Rolim de Moura, tem fazenda. Ele é conhecido como irmãozinho, ele é evangélico. E então nessa noite, conversando com ele, certas horas da madrugada, ele disse, e isso nunca saiu da minha cabeça, ele falou, se eu soubesse, na face da terra, onde existisse um médico especialista, que me fizesse andar e me dissesse, se você me der os seus 19 milhões, que você ganhou de indenização, eu consigo fazer você andar. Mas ninguém consegue fazer, só na volta de Jesus. Ele falou, se eu pudesse, eu pagaria os meus 19 milhões, eu voltaria a trabalhar como eu trabalhava antigamente, jogaria meu futebol, faria minhas caminhadas diárias, mas ele já está privado disso pelo resto da vida, a não ser que Jesus faça um milagre, como fez com este homem, o paralítico da porta formosa. O amor de Deus sempre surpreende, sempre está tocando na mente e no coração das pessoas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Muitas pessoas que trabalhavam ao longo do dia na época procuravam Jesus pela noite, porque de dia trabalhava. Jesus não tinha lugar para ficar, dormia um dia na casa de um, outro dia dormia na casa de outro, mas um dos lugares que Jesus mais gostava de pregar era em volta do mar da Galileia. E quando Jesus estava nesse jantar, murmuravam os fariseus e escribas, os escribas e os fariseus viviam murmurando e diziam, este recebe pecadores com ele. A Bíblia mesmo fala que Jesus veio para buscar e salvar quem? Os que haviam perdido. Pecadores. Os escribas e os fariseus diziam, os doutores da lei, este conversa, este come com quem? Com pecadores, como se os escribas e os fariseus, como se os doutores da lei da época fossem perfeitos, fossem santos. E o que a Bíblia nos diz, Romanos 3, versículo 10? Não existe um justo sequer. Romanos 3, 23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Devem os cristãos travar um relacionamento íntimo com os não cristãos? O que vocês acham? Talvez a pergunta fique uma dúvida. Ter um relacionamento íntimo pode ser de duas maneiras: de você estar com eles o tempo todo, mas não viver o que eles vivem, e não participar do que eles participam, e ter um relacionamento íntimo com eles, e até mesmo ter relacionamentos afetivos. Faço uma pergunta para vocês nesta noite. Humanamente falando, a Bíblia diz que não houve antes
e nem haverá depois, até a volta de Jesus, uma pessoa inteligente como Salomão. Ontem falamos dele. Você sabe qual foi o erro de Salomão? À luz da Bíblia? Neemias 13, versículo 26. O erro de Salomão foi ter casado com uma mulher que não era do povo de Deus. Antes do livro de Neemias, existe um livro pequeno, com 10 capítulos, chamado Esdras. Os dois últimos capítulos, capítulo 9 e capítulo 10, nos diz que quando o povo voltou do cativeiro para Jerusalém, para a reconstrução de Jerusalém, com eles trouxeram aquelas mulheres que eles haviam contraído em matrimônio de uma terra pagã. Esses dois últimos livros, 9 e 10, diz que eles tiveram que mandar de volta as mulheres para a terra dela juntamente com seus filhos. Aí Neemias 13, versículo 26, nos diz que o erro de Salomão foi ter casado com uma mulher que não era do povo de Deus. Na história da ovelha perdida, Jesus destaca a alegria que existe em ajudar aqueles que estão perdidos. Mas infelizmente acontece de que uma pessoa, depois de muito tempo dentro da igreja, ele se afasta, vai para longe, ele apronta, ele vive uma vida como se fosse o último dia da vida dele, com mulheres, com homens, se já não for com bebidas. Depois de um certo tempo, ele sente um desejo em seu coração de voltar para a igreja, mas ele volta, porque o coração dele começa a arder, na cabeça dele começa a arder, porque o Espírito de Deus está trabalhando para que ele deixe de lado tudo, para que ele volte para Jesus. Então ele sente a vontade de voltar, às vezes senta lá no fundo da igreja, um pouco envergonhado pelas atitudes que teve fora da igreja, e até que um dia ele decide voltar, se rebatiza e volta a fazer parte da grande família. Mas o fato é que algumas pessoas dentro da igreja nunca vão aceitar, e isso é uma realidade, e nós devemos fazer festa, não importa o que fizemos. Existe um momento em nossas vidas que, quando nós pararmos para refletir, voltarmos no passado, é como se nós pegássemos um caderno com folhas brancas e você começa a passar aquelas folhas, e aquelas folhas estão em branco, e você percebe que o tempo todo que você esteve longe de Deus, afastado dos caminhos de Deus, afastado da igreja, você não teve nenhum tipo de produtividade, você simplesmente só viveu e nada mais. Então Lucas 15 diz: então lhe propôs Jesus esta parábola, e a parábola do filho pródigo, ela é considerada a pérola das pérolas das parábolas. Todas as parábolas são boas, mas esta é considerada a pérola das pérolas. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando você acha, põe-na sobre os ombros, cheio de regozijo. Pois eu quero dizer para vocês que antes de eu estudar teologia, de me estudar e me tornar um pastor, antes, 2 anos antes, eu criei ovelhas de raça na cidade de Alta Floresta, no estado do Paraná, perto de Goiânia. Por longos 2 anos, quase 2 anos e meio, eu criei ovelhas. Eu cheguei a fazer até silo para ovelhas. O primeiro ano foi terrível para mim. Eu comecei a criar ovelhas, comprei muitas ovelhas, e com o tempo aquelas ovelhas começaram a criar, e eu comecei a perder muitos e muitos filhotes de ovelhas. Por quê? Porque eu havia me preparado, eu não tinha pasto suficiente para elas. Mas em algumas em especial, depois de um ano criando, eu comecei a selecionar e ter ovelhas melhores. Eu criava a raça Santa Inês, depois passei a criar ovelhas gordas. Mas às vezes eu prestava atenção que faltava alguma em especial, e às vezes era difícil de encontrá-las, porque quando a ovelha ela machuca, e você não percebe, ela começa a virar uma ferida um pouco maior, ela não volta junto com as outras, ela fica escondida. E no sítio onde eu criava ovelhas, tinha um mato muito grande, que não pertencia a mim, mas tinha um mato, e aí ficava todo tipo de animal. Às vezes saía eu, às vezes saía minha mãe, em busca daquela ovelha que estava perdida. Quantas e quantas vezes buscamos, e tantas outras vezes nós não encontrávamos, perdíamos. Perdi muita ovelha, primeiro porque eu não estava preparado adequadamente. Eu tinha, onde eu criava as ovelhas, eu havia preparado
2 lugares, 2 casas, 2 apriscos alto no chão, aproximadamente uma pessoa embaixo para poder limpar, puxar os estercos, era tudo em concreto por baixo, mas eu não estava preparado. Quando eu encontrava uma perdida, eu ficava feliz. Essa é a história da moeda perdida. Então não só uma ovelha perdida, uma dracma perdida, mas é aqui que Jesus fala da felicidade de ajudar aquele que está perdido em casa, e muitas das vezes estamos perdidos dentro da nossa própria casa. E hoje eu posso falar com uma alegria no meu coração, que uma das minhas irmãs, a Marlina, a mais velha, ela ainda está fora da igreja, mas ela já está começando a frequentar a igreja. Todos os dias agora ela posta hinos evangélicos, ela posta versículos bíblicos, ela tem frequentado as igrejas, e dentro de pouco tempo, eu tenho fé em Deus que a minha irmã voltará para a igreja. Essa é a nossa maior ansiedade neste momento, minha, da minha irmã Ângela, da minha mãe. O meu pai já descansou do Senhor, mas ainda tem uma irmã mais nova, a Aline, que também está fora. Essa mora um pouco longe, mora em Dubai, mas se Deus permitir, logo também estará no Brasil. E a Bíblia vem nos falando sobre as parábolas. Às vezes desistimos cedo demais daquelas pessoas que estão perdidas em nossa própria família. Às vezes nós não precisamos somente de visitar-nos, podemos orar. A maior prova de amor do ser humano para com as pessoas, para com alguém na sua casa, para um amigo, ou até mesmo para um desconhecido, é orar por ele. Jesus diz que Deus ama ao que não merece ser amado. Jesus também nos diz que quando nós orarmos para o nosso pior inimigo, e nós não vermos na face desse pior inimigo o rosto de Jesus, nós não somos dignos de Jesus. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, por 3 vezes Pilatos perguntou: é você o Filho de Deus? Na terceira vez que Pilatos pergunta, então Jesus disse: eu sou. E você verá o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu, com poder e glória. Alguém aqui na igreja já ouviu falar de uma ressurreição parcial, especial, antes da volta de Jesus? Pois é, haverá. O grande conflito, página 636 em diante, nos fala: porque acabei de fazer agora, falar para vocês de uma profecia que o próprio Jesus disse para Pilatos. Jesus disse: você verá o Filho de Deus vindo. Mas como pode Pilatos ver Jesus se Pilatos já morreu? Apocalipse no versículo 7 também diz: até mesmo aqueles que transpassaram Jesus verão Jesus vindo nas nuvens dos céus. Ellen White, o grande conflito, página 636, nos diz: todos que morreram na fé e na mensagem do terceiro anjo, sonhando ver Jesus voltar, anelando ver Jesus voltar, mas descansaram e não viram Jesus voltar, esses ressuscitarão antes, para dar alento às pessoas que, por ocasião do fechamento da porta da graça, que a Bíblia fala, Daniel 12, versículo 1 e 2, um período de angústia que haverá, eles ressuscitarão para dar alento, assim como Jesus, quando ressuscitou no domingo pela manhã. Na sexta-feira ele deu o último brado e morreu. E a Bíblia fala que quando ele deu o último brado, túmulos se abriram. E Jesus, no domingo pela manhã, depois que Jesus ressuscitou, aqueles túmulos que se abriram, as pessoas levantaram também dos túmulos no domingo pela manhã, caminharam por entre os judeus, e muitos olhavam para eles sem saberem, faziam pergunta: quem são estes? São pessoas perfeitas. Ellen White diz que esses ressuscitaram no domingo pela manhã, depois que Jesus ressuscitou, também estão no céu como troféus, não como Enoque, Moisés e Elias, que estão vivos, não, eles estão lá como troféus. Haverá uma ressurreição parcial, especial, pouco antes da volta de Jesus, e dentre eles também estarão alguns. Hoje nós estamos ouvindo falar muito
de um país europeu que está sendo atacado pela Rússia. Qual é esse país? Ucrânia. Talvez vocês não saibam, mas para que vocês saibam, antigamente Ucrânia, ali Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje, antigamente era a capital da antiga União Soviética. E ali, hoje Kiev, no passado, foi exterminado muitos judeus. E aonde está agora a Polônia, onde muitos ucranianos estão indo para a Polônia? Na época, foi exterminado milhões de judeus. Olha o que está acontecendo ali agora. Mas aquelas pessoas estão clamando a Deus por um milagre, para que a Rússia não continue atacando. Então aquelas pessoas que participaram do martírio no passado, a Ellen White nos fala, acérrimos inimigos de Jesus ressuscitarão pouco antes da volta de Jesus, e eles terão que olhar para o céu e ver Jesus voltar. Pilatos lavou as mãos. Ellen White diz que ele lavou as mãos, mas ele não via em Jesus mal algum, mas ele estava entre a cruz e a espada, como nós dizemos hoje. Se ele fosse a favor de Jesus, ele perderia o posto de governador. Mas a esposa dele já havia dito: não faça nada contra este, pois eu tive um sonho. Esse homem é um irmão, mas ele preferiu lavar as mãos. E nós, como cristãos, inclusive alguns líderes de igreja hoje, eles preferem lavar as mãos do que falar a verdade. Na minha época, quando criança, quando o pastor pregava na igreja e falava o pecado das pessoas, havia também, claro, as pessoas mudavam. Hoje em dia, quando o pastor vem na igreja e começa a pregar e falar a verdade, as pessoas mudam de igreja e não mudam os seus pecados. Antigamente, inclusive dentro da nossa igreja aconteceu muito de estar em culto, o inimigo entrar, se apoderar de alguma pessoa que estava dentro da igreja, e aquela pessoa, sendo usada pelo inimigo, ele apontava o dedo para outras pessoas dentro da igreja e contava o pecado das pessoas. Ele mudou a estratégia. Nós precisamos ficar atentos. Não seremos avaliados pela forma como tratamos as pessoas boas, não, mas pela maneira ou pela forma como nós tratamos as pessoas más. É muito fácil você tratar uma pessoa boa, é muito fácil você tratar uma pessoa que tem dinheiro. Às vezes passa uma pessoa lá na frente, numa rua, numa cidade, ou num bairro, com um carro chique, um carro bonito, e você fala: "Tem mais, doutor?" A pessoa tem doutor, só porque ele tem uma certa riqueza, então nós damos um tratamento diferenciado para ela. Eu conheço um pastor, eu tive o privilégio de auxiliá-lo por 2 anos, em Lucas do Rio Verde, pastor Isaías Eusébio Amâncio. É um dos pastores que eu conheço, que eu tenho prazer de falar. Ele, durante 2 anos, eu auxiliei, ele me dava total liberdade. Eu só não fazia batismo, eu não tinha autorização da associação, por isso eu sou um pastor voluntário. Eu não sou distrital por conta da idade, então não poderia, claro, fazer batismo e muito menos casamento, a não ser que a associação, a divisão permita. Mas eu aprendi com o pastor Isaías. Sabe como? O pastor Isaías, para mim, é um homem, é um pastor político. Sabe por quê? Porque o distrito dele de Lucas, onde eu auxiliei por 2 anos, e por ali ele ficou 5 anos. Ele delegava para as pessoas fazerem as coisas. Muitas das vezes ele não ia até a pessoa, mas ele ligava direto: "Ei, como é que está?" Assim, o pastor Isaías ganhou o coração de muitas pessoas. E eu posso dizer que o pastor Isaías é um grande construtor, porque o pastor, por onde passa, ele constrói igrejas, ele reforma igrejas, ele consegue dinheiro com membros da igreja e até mesmo fora da igreja. Então o pastor Isaías é uma pessoa das quais ele almoça na sua casa, pode ser a pessoa mais pobre da igreja, pode ser a pessoa mais rica da igreja. O pastor Isaías não faz diferença nenhuma, ele trata todos por igual. Jesus ensinou que os que não amam estão perdidos, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Ele era um trabalhador ativo, apenas não sabia amar. Estamos falando agora de quem? Do filho pródigo, do irmão dele. O irmão do filho pródigo era um trabalhador, e quando o filho pródigo recebe a herança do pai, porque ele chega até o pai e fala: "Pai, dele, eu quero a parte da herança que me pertence." Ele quebrou um dos mandamentos, que é o primeiro com promessa, que diz o quê? "Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, e o Senhor teu Deus te dá." O pai dá a
a herança do filho mais novo, e dá a herança também para o filho mais velho. Mas a Bíblia narra que depois de um certo tempo, quando o filho volta, e o pai recebe, o pai manda matar então a vaca mais gorda, o boi mais gordo, e manda fazer uma festa. E o filho mais velho, que não havia saído de perto do pai, estava trabalhando. De repente ele vem, e quando ele está chegando perto da casa do pai, ele escuta o som de músicas. E quando ele vai se aproximando, então ele observa que ali está um dos servos do pai, e ele pergunta: o que está acontecendo? E o servo diz: olha, teu pai mandou matar o melhor boi, mandou trazer os melhores tocadores de música, e está fazendo uma festa porque o seu irmão estava longe e voltou. Ele ficou triste. E dentro da igreja, quando alguém se afasta por um motivo ou outro, leva anos para voltar, e quando ela volta, as pessoas, algumas delas, ficam tristes. Seu pecado era de alguma forma se sentir superior, porque ele não havia saído de perto do pai, o filho mais velho. O filho mais novo saiu e voltou. O filho mais velho não saiu, então ele estava se achando neste momento um pouco mais superior que o irmão mais novo. Nunca é certo amar o pecado, mas nunca é errado amar os pecadores. Jesus aborrece o pecado, mas não engana o pecador. E como sei que os que estão, e como sei que o amor daqueles que estão ao nosso redor, e como eu sei que o amor daqueles que estão por perto de nós realmente é um amor verdadeiro, encontre alguém que não seja fácil de ser amado por você. Quando você encontra, quando você está perto de pessoas das quais você ama ela e ela te ama, um amor fraternal, não amor de esposo para esposa e vice-versa, um namorado e vice-versa, não, aquele amor fraternal, amor de um irmão para com o outro irmão. E assim nós precisamos fazer. Ore com sinceridade. Esse amor e essa oração, ela precisa ser genuína, ela precisa ser de coração. Não sei se vocês observaram, mas está comum hoje em dia as pessoas dizerem: estou orando por você, vou orar por você, nós estamos precisando de oração. Mas quando nós afirmamos para uma pessoa que vou orar por ela e não oram, os anjos de Deus estão ao nosso redor, o Espírito de Deus está ao nosso redor, e Deus está ouvindo daquela afirmação falsa das quais você está fazendo. Quando você disser que vai orar por alguém, você deve orar, você não deve fazer um falso testemunho. Mas eu quero terminar falando sobre uma jovem que nasceu na igreja adventista no estado de São Paulo, há muitos anos atrás. Eu sei dessa história porque o pastor contou. A mãe morava no fundo da igreja, a mãe, o pai e essa jovem. Ela era dedicada na igreja. Muito jovem começou a namorar. E antes dos 18 anos de idade, ela acabou fazendo algo que não se deve fazer antes do casamento, à luz da palavra de Deus. E ela engravidou antes dos 18 anos. Ela acabou tendo um filho antes dos 18 anos de idade. Foi disciplinada na igreja. Então ela saiu da igreja, ela ficou muito triste e não voltou para a igreja mais. O tempo passou e aquela jovem estava fora da igreja. Com o passar do tempo, ela acabou se tornando uma prostituta. Tempos mais tarde, ela sentiu o seu coração ardendo. Ela sentiu algo tocando na sua mente que ela deveria voltar para a igreja. E ela começou a voltar para a igreja. Ela não só começou a voltar para a igreja, mas começou a então querer devolver dízimos, dar ofertas. Mas alguns líderes da igreja não queriam receber o dízimo dela, e muito menos as ofertas. E quando ela vinha, por conta do que ela havia feito, ela se sentia envergonhada também. Ela sentava lá no fundo, os irmãos estão no fundo ali agora da igreja. E quando ela se sentava no fundo da igreja, as pessoas que estavam saindo de perto e vinham mais para frente. Mas ela não desistiu. Ela aceitou o chamado, ela aceitou o apelo e se rebatizou. Mas não queriam aceitar, ainda quando ela não havia se batizado, o dízimo dela e as ofertas, porque ela havia sido prostituta. A pergunta que eu faço para você nessa noite é:
quando Jesus estava em um jantar com Simão, o curtidor. Jesus estava sentado à mesa junto com os apóstolos, estava Simão, o curtidor. Quando eles menos esperam, adentrou as portas da casa de Simão uma mulher chamada Maria Madalena. E vocês sabem o que Simão, o curtidor, era dela? Ele estava fazendo uma janta para Jesus, porque Jesus havia curado ele de uma lepra. E Simão também fazia parte do tabernáculo, do templo de Jerusalém. Então a Bíblia diz que na mente dele ele diz assim: se esse realmente fosse Jesus, saberia quem é esta pecadora. E Simão, o curtidor, das quais Jesus estava sentado à noite na mesa jantando com ele, era tio de Maria Madalena. E foi Simão, o curtidor, que levou Maria Madalena a ser o que ela se tornou, uma prostituta, o próprio tio. Um dos livros do pastor Morris Vendel, intitulado Como Jesus Tratava as Pessoas, no capítulo 3, ele conta essa história de Maria Madalena. O pastor Morris Vendel já descansou um certo tempo, mas escreveu muitos livros na Casa Publicadora Brasileira. Então naquele momento ali, Maria Madalena entra naquela prostituta, e ela que foi quem? Ungiu a Jesus. Como pode nós hoje, sermos seres humanos, e querer rejeitar alguma coisa de uma pessoa que por um motivo ou outro pecou, e